Flamengo, ganhador do terceiro turno. Já se manda o Flamengo trabalhando na esquerda. Bebeto tentou passar, Donato apareceu. Com 20 segundos de jogo, o Flamengo tem direito a cobrar o primeiro escanteio do clássico. Ou é só lateral? Bandeira está determinando o lateral. Ayrton colocado. Marquinho. Ayrton tentou passar, Paulo Roberto tomou. E o repórter Sérgio de Bocage confirma o time do Flamengo. 1 Zé Carlos, 2 Jorginho, 3 Leandro, 4 Aldair e 5 Ayrton. 6 Andrade, 8 Júlio César, 10 Zico, 7 Renato, 9 Bebeto, 11 Marquinho. Técnico Antônio Lopes. Andrade trabalha na intermediária do Flamengo. Vai o Henrique tomando de Marquinho. Insiste Marquinho. Tira Ayrton. Leandro é obrigado a colocar mais atrás com o goleiro Zé Carlos. Confirma o Vasco. 1 Acácio, 2 Paulo Roberto, 3 Donato, 6 Fernando e 4 Mazinho. 5 Henrique, 8 Giovani, 9 Luiz Carlos, 7 Tita, 10 Roberto, 11 Romário. Técnico Sebastião Lazzaroni. Zico tenta chegar Henrique. Vem atropelando a camisa 10 do Flamengo. É a primeira falta do jogo. Henrique em cima do Zico. Quem apita o jogo? Pedro Carlos Bregalda, auxiliado por Luiz Carlos Félix e Wilson Carlos dos Santos. E o Zico está pedindo para as trocas de chuteira. Ele está sinalizando para o banco, mas ninguém olha para ele. Ayrton para a cobrança da falta. Demora-se. Chega também o Andrade. Ayrton levanta buscando a área. Tira Henrique. E a chuteira é para o Andrade, número 6. Romário apanha pelo Vasco. À direita, Tita. Sai jogando na intermediária do Vasco. Tem Paulo Roberto na ponta, passou-lhe a bola. Chega Bebeto para o combate, Paulo Roberto ganhou, põe embora. Vem bem o Vasco pela direita, Roberto pediu no meio, o cruzamento é feito, Dinamite vai subir, de cabeça, tentou Romário no peito, no chão, fez embaixadinha, chegou tirando Andrade, mas pé alto do Júlio César, na meia-lua da grande área, a primeira falta perigosa do jogo, marcada contra o Flamengo. Quais são os reservas do Flamengo? 12 Cantarelli, 13 Zé Carlos, 14 Ailton, 15 Quita e 16 Alcindo. A 3 minutos. A falta marcada na meia-lua da grande área. Serão 2 toques contra a meta do goleiro Zé Carlos, que encosta-se na baliza para orientar a formação da barreira. Tita, Roberto, Paulo Roberto, todo mundo com o dedo no gatilho. Reservas do Vasco. 12 Regis, 13 Moroni, 14 Pedrinho, 15 Vivinho e 16 Mauricinho. A barreira do Flamengo vai formar-se praticamente sobre a marca penal. Praticamente não, efetivamente tem que ser em cima da marca penal. Roberto conversa com Henrique, com Tita. Marquinho não tem a distância regulamentar, o Roberto vai lá. Ele conta os passos para que o Marquinho afaste-se um pouco mais. Bebeto também não está na distância regulamentar, segundo Roberto Dinamite. Tita. Giovani bateu contra o corpo do Zico. Voltou Fernando. Roberto. Tita. Romário. Erra na passada, tira Leandro. Romário recupera com Giovani. Força na direita, tira Marquinho. Voltou com Henrique. Erra no passe e a bola vai sair. Paulo Roberto não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de lado. Começa nervoso, mas começa bom Vasco e Flamengo, Chirão. Não há dúvida. E os dois times, quando vão à frente, vão com decisão. É evidente o problema dos nervos iniciais. Olha só nervo justifica isso. Romário passou, foi derrubado, o juiz disse que não. E agora, para mim, houve falta do Leandro em cima do Romário. E o Ayrton está fora de campo, ele sim, trocando as chuteiras. Bebeto toca, Marquinho apanha pela esquerda. Trabalhando ao lado da grande área, tentou Bebeto. Henrique só protege a saída da bola na linha de fundo.
É tiro de meta para o goleiro Acácio. Aí está o Ayrton trocando as chuteiras. Esta é a 8ª decisão estadual envolvendo Flamengo e Vasco. O Flamengo venceu 4 em 44, 74, 81 e 86. E o Vasco venceu 3, 58, 77 e 82. Giovani. Em cima dele o Zico. Põe na direita com Paulo Roberto jogando como ponteiro. Tentou na frente, Bebeto tomou com Zico. Disparou Renato, o lançamento para ele, Fernando cobriu. Força da esquerda, Luiz Carlos. O vento sul soprando contra o Flamengo. Luiz Carlos, o gaúcho chega. Tita. Apoia Mazinho pela esquerda. Enfrenta Júlio César, volta com Tita. É o Vasco se armando, Luiz Carlos recebeu, tabelou com Tita. Roberto na frente, tentando Luiz Carlos e a bola saiu. É só tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. O Flamengo em 30 jogos no campeonato somou 42 pontos, 15 vitórias, 12 empates e 3 derrotas. Marcou 37 gols e sofreu 15. Aí está Zé Carlos para a devolução no tiro de meta. Você acompanhando conosco pela TV, pelas emissoras do Sinred em todo o Brasil. Nesta segunda-feira, o Brasil estreia nos Jogos Pan-Americanos, 6 da tarde, contra o Canadá. Ao vivo pela TV, Brasil e Canadá, 6 da tarde, segunda-feira. Mas os jogadores estão mais nervosos do que se poderia imaginar. O Leandro, veterano de tantas decisões, jogou essa bola para fora bizonhamente. E até o Bregaldo achou estranho, pediu para conferir e, na opinião dele, a bola está murcha. Vai haver a primeira alteração do jogo, então. Bom, isso pode ser uma explicação, porque não dá para entender o Leandro fazer um passe de 5 metros e jogar a bola pela lateral. Roberto examinando a bola. A devolução é de Mazinho, que vai ficar de costas em seu vídeo. Tá aí ele, o camisa 4 do Vasco repondo. Entra Romário, tira Jorginho. Romário ganha, o lance é puxado. Sobra do Vasco, falta. Jorginho em cima de Roberto. Já o Vasco em 30 jogos soma 45 pontos. 18 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Marcou 60 gols e sofreu 15. Mazinho para a cobrança na meia esquerda do ataque do Vasco. Levanta na grande área buscando o Henrique. Subiu na cabeça. É do Zé Carlos. Devolução com o Bebeto. Tocou com o Marquinho. Deu mal. Tomou Giovani. Toma e lança pela esquerda em busca de Romário. Ganhou, foi para a área. Jorginho colocou de cabeça na linha de fundo. Que beleza o passe do Giovani. Descobriu Romário na esquerda e colocou na medida. Este é o primeiro escanteio do jogo. Favorece a Giovani pelo Vasco na esquerda. Zico na frente da bola. Giovani levanta no segundo pau. Vai subir o Zé Carlos e é dele. Devolve rápido com o Marquinho pela esquerda. Renato dispara no meio, ele joga com Bebeto. Júlio César. Bebeto trabalhando pela ponta esquerda. Júlio César na boa, chegou, passou, tá na área. É agora, levantou. Donato, o Andrade de primeira bateu. Ela sai pela lateral. E olha, ele estava de frente para o crime. E o Roberto agora está discutindo com o Bregaldo. Sai Giovani jogando pelo Vasco. Henrique. Romário. Paulo Roberto. Lança em busca de Luiz Carlos. Tira Aldair. Volta Andrade. Ayrton. A ala esquerda do Flamengo já pertenceu ao Vasco. Ayrton e Marquinho. Olha o erro do Aldair. Falhou o Romário. Jorginho. Mazinho tenta. Jorginho fica com ela. Levou com o braço. Valeu o lance.
Tenta chegar na linha de fundo, passou pelo Donato, está na área, voltou, Renato é agora, bateu e colocou para fora. E agora os jogadores do Vasco cercam o Bregalda, porque houve o toque do Jorginho no meio de campo, Chirol. E o Bregalda não deu, e o Bandeira também não, Luiz Carlos Félix. Claro que houve mal. Senão, o Jorginho jamais poderia conduzir essa bola e colocar na frente. Seria um problema terrível se o Renato acerta o gol. Um tumulto injustificável nesta altura do jogo, com 10 minutos. Ultrapassados os 10 minutos primeiros do jogo. Flamengo 0, Vasco 0. O lance foi bem na minha frente, mas realmente eu não posso nem dizer nada. Porque entrou um batalhão da PM, eles deixam para entrar quando o jogo começa, para atrapalhar a visão de todo mundo que fica no fosso. Veja o Giovani colocando com o Romário. É obrigado a voltar até Fernando. TV, Canal 2, uma emissora FUN TV. Daqui a pouco, às 3 da tarde, quadro a quadro, em reapresentação especial. Giovani jogando pelo Vasco. Contra ele, Marquinho. Ele é obrigado a prender, chega também o Zico, ele toca na frente, Luiz Carlos pode fazer tabela, prendeu muito contra Renato. Adiantou muito e perdeu, Jorginho tomou. A falta do Giovani em cima do Jorginho. Tá lá um corpo estendido no chão, é Jorginho, camisa 2 do Flamengo. Foi um toco do Giovani na hora do carrinho, inclusive o Zico agora está reclamando do Giovani da entrada. Mas o Giovani não é um jogador desleal. Ele entrou no carrinho, pegou exatamente no tornozelo esquerdo do Jorginho, que está caído. É a quarta falta do Vasco contra 4 já cometidas pelo Flamengo. E esta é a quarta vez que Flamengo e Vasco se enfrentam no campeonato estadual. Nas outras 3, uma em cada turno, empates em 0 a 0. Marquinho. Bebeto. Chega Paulo Roberto. Tira bonito, encana também Ayrton. Júlio César. Bebeto. Trabalha na ponta esquerda. Ayrton. Trabalha na ponta direita. Levantou na área, subiu Fernando tirando. Volta Bebeto. Arma o chute, rolou pro Renato. Trabalha na área, na direita, Jorginho. A bola acaba saindo na linha de fundo. O Bandeira deu tiro de meta. Luiz Carlos Félix anotou tiro de meta. Pedro Carlos Bregalda coloca, ou manda colocar na ponta direita, tendo escanteio para o Flamengo. Marquinho cobrou, Jorginho recebeu, botou pelo meio, Zico não alcança. Vai Paulo Roberto apanhar pelo Vasco da Gama. Donato. É o zagueiro central do Vasco, com Fernando. Mazinho. Foi na frente com Romário, ele passa pedindo na volta, Romário prendeu. Chega Júlio César para o combate. Andrade já tomou, passou no vão das pernas do Luiz Carlos, é seu Zico. Marquinho. Ayrton. Passa bonito, Tita vai na dividida e comete falta. Falta de Tita em cima do Ayrton. Inédito. Logo mais no cinema de domingo, 8 da noite. Nosso abraço para os telespectadores do Canal 5, TVU de Natal. Acompanhando conosco Flamengo e Vasco. Roberto Dinamite arranca pelo meio. Romário recebe, toca Luiz Carlos, não devolve. A bola acaba sobrando para o goleiro Zé Carlos. Ayrton. Marquinho. Marquinho. Ayrton. Andrade. Apertado, volta na direita. Leandro.
Bebeto vem trabalhar na meia direita. Jorginho. Bebeto. Renato vai pro meio pedindo. Zico trabalha na meia. Bebeto. Chega tirando Fernando. Arranca pelo meio, lança Roberto. Veio Ayrton contra ele, ele limpa o lance e busca espaço na direita, Tita. 5 contra 5, hein? Vem Tita pela direita. Chega o Vasco. Passou, foi derrubado pelo Andrade. Quase no pico da grande área. Na direita do ataque do Vasco, a falta anotada contra o Flamengo. Bom, do jeito que estava, o jeito era parar a jogada, né? 5 contra 5. Passava por um, ficava em vantagem. O Andrade, então, matou a jogada por ali. Vai colocar-se Paulo Roberto para a cobrança quando o goleiro Zé Carlos orienta a formação de barreira do Flamengo. Zico vai ser a base dessa barreira. Daí o Zé Carlos. Com carinho ajeita Paulo Roberto. Donato está na área, hein? Marcado de perto pelo Aldair. Paulo Roberto bota no meio. Perde o gol, o Dinamite. Mergulhou Roberto. Colocou no fundo, ou na linha de fundo. O tiro de meta está anotado quando a zaga do Flamengo ficou olhando o Chirol. Ninguém viu de onde saiu o Roberto. Tudo, eu estava observando antes da cobrança da falta. O Jorginho é que foi encarregado de ficar em cima do Roberto. Os dois ficaram aos empurrões, aos trancos. E na hora exata em que Paulo Roberto partiu para a cobrança, o Roberto deixou o Jorginho para trás com um empurrão e por isso apareceu sozinho. Tanto que quando ele caiu, o Jorginho foi lá numa espécie assim de tomar satisfações do Roberto. A devolução é feita. A sobra do Ayrton. Toca Tita, põe do lado. Maracanã em dia de festa. Não se pode dizer que está absolutamente lotado. Tem espaços, alguns espaços nas gerais, pouquíssimos nas arquibancadas e muitos lugares nas cadeiras. Muitos mesmo. Com os novos preços de ingressos, a arrecadação está garantida, o recorde de renda está assegurado. Ultrapassamos 20 minutos do primeiro tempo, 0-0. Vem Vasco. Júlio César trabalha na ponta esquerda. Passa bonito pelo Henrique. Lança Marquinho. Vai na velocidade. Chega Paulo Roberto. Marquinho prende, Paulo Roberto insiste. Cai Marquinho. Bola tocada na linha de fundo. Marcada uma falta ou escanteio? Me parece que o Bregaldo marcou a falta. É rente a linha de fundo, próximo da bandeirinha de escanteio. Veja, vai chegar na área aí, já vai aparecer. Aparece aí o Aldair. Contra ele vem Roberto para a marcação. E 3 jogadores do Flamengo ficaram marcando o Romário, o único atacante do Vasco a não recuar. Zico para a cobrança da falta. Veja, o miolo de área do Vasco está congestionado. Zico cobra no segundo pau. Acácio tirou de tapinha. Renato na volta. Tenta chegar no fundo, cruza, escora Donato, o escanteio. E a bola do Acácio bateu na trave. Depois do toque do Acácio, a bola resvalou na trave ainda. Um susto na torcida do Vasco. É o segundo escanteio para o Flamengo cobrar no primeiro tempo. Na ponta direita vai colocar-se Marquinho. Temperatura de 20 graus no Maracanã. Aí está o Marquinho para a cobrança do córner. Pro fechado, Bebeto tocou de calcanhar. Júlio César bateu. Salvo Mazinho. A volta no Vasco. A falta anotada contra a equipe do Flamengo. Por enquanto não há exagero de faltas, o que explica também a movimentação intensa do jogo. Em 22 minutos tivemos 6, 11, 12 faltas. Quer dizer, foge muito
aquela média de uma falta quase por minuto que temos visto aí em algumas partidas. E o Júlio César agora entrou por trás no Romário, como para aplicar uma tesoura. Não conseguiu, senão a falta teria sido feia. Foi a 7ª falta do Flamengo contra 6 do Vasco. Cobrança de Fernando. Buscou Roberto na área. Tirou a zaga, voltou Romário, brigou por ela. Tira Leandro. Me pareceu que houve toque com o braço de algum jogador do Flamengo ali. Inclusive o Roberto e o Romário ficaram reclamando. Zico toca, Marquinhos recebe. Ayrton. Indo lá na frente, Giovani ficou plantado, cobrindo a lateral esquerda. Júlio César, Roberto toma com Henrique. Henrique rasga no meio, vai procurando a área, vai chegando Henrique, tocou, Tita na frente, Romário, agora bateu, salvou, Luiz Carlos tentou, tira Jorginho, volta Roberto pelo Vasco, trabalhando na área. O Vasco aperta o cerco, quer o primeiro gol, Marquinhos toma depois da falha do Henrique, tira com o Renato. Chega Mazinho com tudo, comete falta. Uma blitz agora do Vasco, Chirão. Tá bom o jogo. Lá e cá, o Flamengo teve 2 chances de gol, o Vasco idem. Muita emoção nesse jogo. E agora uma bronca do árbitro em cima do Júlio César. Olhos nos olhos. Bregalda e Júlio César. Aldair. Andrade. Júlio César, Aldair. Lança pela esquerda. Marquinho trabalhando na ponta. Zico. Bebeto. Giovani toma. Zico combate, Giovani ganha. Recuperação do Andrade. Giovani insiste, fica com ela mesmo no chão. Retoma Bebeto. Luiz Carlos e a falta de Bebeto. É a 8ª falta no Vasco. Ultrapassamos 25 minutos no primeiro tempo. Flamengo 0, Vasco 0. Cobrança errada, pior o corte do Henrique. Júlio César está na área. Donato. A luta contra Júlio César. Donato empurra na direita, não tem ninguém do Vasco, só Aldair pelo Flamengo. Trabalha pela meia. Vai chegando Aldair. Já perdeu. Donato fica com ela. Foge da falta. Lança Roberto na velocidade contra o Andrade pela direita. Roberto protege. Chega tocando Ayrton na linha de lado. O Andrade é sempre o primeiro combate ao Roberto. Marca até a curta distância. O jogo é muito bom pelo caráter decisivo. Esperava-se assim, muito menos entusiasmo para dar velocidade à bola. Ao contrário, os 2 times não estão jogando excessivamente fechados e daí as oportunidades de boas jogadas aparecem. O Flamengo ainda não se decidiu, ou também não conseguiu explorar como devia o lado direito do seu ataque, porque a tentativa de aproximar Jorginho de Renato está sendo meio bloqueada por Romário, que volta sempre para fazer sombra à recepção de bola pelo Jorginho. Donato. Joga na direita com Paulo Roberto. Põe na frente buscando Henrique. Chega com perigo. Meteu-se, está na área. Toca de qualquer maneira o Aldair. Bateu nas pernas do Henrique e saiu no fundo. O Henrique, pela 3ª vez, tenta ser um elemento surpresa. Exatamente, exatamente. Foi o que em uma determinada época o próprio Antônio Lopes, quando era treinador do Vasco, quis fazer com o Mazinho, que na época atuava no meio campo. Isso foi na decisão do último campeonato entre Vasco e Flamengo. E quem está aparecendo como esse elemento surpresa vindo de trás é o Henrique. Só que o Henrique é muito grande. E quando ele chega na bola, em geral já existe algum zagueiro do Flamengo, ou seja, o Aldair, ou o Ayrton, ou até o Andrade, que aparecem em condições de enfrentar mano a mano e vencer. Moveu o Ayrton, Tita tomou. Chega bem o Vasco pelo meio. Tita rolou, Luiz Carlos dominou com o Tita, forçou pela esquerda em busca de Mazinho. Vai chegar contra ele, Jorginho. Toca com tudo. E a bola sai no fundo. É só tiro de meta para o Zé Carlos. Para o vigor físico do Mazinho é impressionante. Não tem um físico avantajado, mas tem uma disposição
Ele vai lá e já está na dele, marcando o Renato. E pela maneira como jogam quase todos os times brasileiros, o time que consegue produzir no ataque com os seus laterais leva uma boa vantagem. Bebeto tenta chegar, quem vem é Paulo Roberto, voltando para as mãos do goleiro Acácio. Tem pressa, devolve com o próprio Paulo Roberto, sai da área jogando. Giovani recebe, gira, fica de frente. Romário pede pela esquerda, o lançamento é feito. Vai Romário, chega Jorginho, voltou mal de cabeça, é do Romário, tá na área, rolou mal, não valia mais nada. Estava marcado o impedimento do Romário. Mas impedimento do lançamento do Giovani, o Jorginho chegou cabeceando inclusive para trás. Errando na cabeçada do Jorginho. Erro do senhor Wilson Carlos dos Santos, que marcou um impedimento inexistente. Zico trabalha pela meia. Chega Mazinho contra o Marquinho. Sobra do Renato, trabalha na meia direita. Caminhou Renato. Chegou Henrique tirando. É do Giovani. Henrique já se coloca pedindo. Giovani prende e vai embora. Roberto chega pelo meio. Júlio César combate e comete falta. Agora o Giovani poderia ter feito outra coisa qualquer. Tentou a jogada individual, acabou sofrendo a falta. E o trabalho de Henrique é o destaque no momento do meio campo. Tirando os lançamentos profundos. Olha só, esse novo de... É porque Tita não dominou, mas o Giovani sempre descobre uma maneira de enfiar a bola no mínimo 20 metros na frente. Mas Henrique está bem. Olha o Tita chegando, levantou, buscou. Roberto na sobra, tá na área. É agora, é Dinamite. Tentou passar, Ayrton deu o carrinho, tirou. Bebeto vai, não consegue evitar o lateral. TV, Canal 2. Uma emissora Pum TV. Hoje, 5 da tarde, o Paraíso Mecânico. Primeiro episódio da série, O Choque do Novo. Olha o Vasco chegando, Luiz Carlos, derrubado na área pelo Jorginho, Chirão. O juiz considerou, interpretou como lance casual. Agora aqui o Jorginho derrubou o Luiz Carlos na área, é indiscutível. Ultrapassamos 30 minutos. Primeiro tempo no Maracanã, Flamengo 0, Vasco 0. Andrade, Aldair, Jorginho. Andrade, Júlio César. Giovani vem combatê-lo. Assiste Giovani. Vai Jorginho. Valendo tudo. Jorginho e Luiz Carlos. Agora o Jorginho acertou Giovani. Jorginho acertou Giovani. O pau fechou. Jorginho acertou Giovani. O caso foi o seguinte, houve uma entrada por trás do Luiz Carlos, o Jorginho reclamou e empurrou o Luiz Carlos 2 vezes. O Giovani estava caído, então o Luiz Carlos veio e empurrou o Jorginho, ele perdeu o equilíbrio e caiu por sobre o Giovani, tanto que o Giovani nem reclamou. O Giovani se levantou, saiu agora do bolo. O Giovani agora está lá querendo partir para cima do Jorginho. E aí fechou tudo, né? E o Roberto veio e jurou o Jorginho devido àquele lance ainda anterior, que o Jorginho ficou discutindo com o Roberto dentro da área. Mas realmente não houve qualquer tipo de agressão, a não ser a troca de empurrões entre o Luiz Carlos e Jorginho. E o Bregaldo agora está ali olhando para o Luiz Carlos, deve chamar os dois jogadores. Daqui de cima eu tive a impressão do Jorginho empurrar o Giovani no último lance daquela confusão toda. Mas foi mais ou menos isso. Aí o Luiz Carlos entrou por trás, o Jorginho não gostou e ficou empurrando o Luiz Carlos. Aí o Luiz Carlos deu empurrando o Jorginho. Foi isso que houve. Agora Roberto e Renato discutindo. Roberto sabe que o Renato é esquentado e fica rindo na cara do gaúcho. Bem, isso faz parte de uma decisão, não? A coisa não foi tão grave assim. Foi uma escaramuça. Os jogadores ainda estão nervosos. E, aliás, vão ficar nervosos até o final do jogo. Agora o Bregalda chama. Jorginho, Giovani, Luiz Carlos. Joga todo mundo ali. Aliás, o Luiz Carlos nem está no bolo. É o Giovani com o interessante é que quando o Renato estava discutindo com o Roberto, o Leandro chegou com a mão no peito, o Roberto estava de costas, e o Leandro saiu empurrando o Roberto. E o Paulo Roberto empurrando o Renato. Os dois, par a par, são muito amigos. Então ficou tudo na amizade mesmo. O Leandro saiu abraçado com o Roberto e o Paulo Roberto com o Renato. E o Bregalda, se bobear, jogou agora fora a grande oportunidade de pegar o peão na unha. Não mostrou sequer cartão amarelo para ninguém. Romário.
Giovani no meio. Passou, foi derrubado pelo Marquinho. É a 9ª falta do Flamengo. Caminham ali, para e passo. 8 tem o Vasco, 9 tem o Flamengo. Giovani cobra a falta, levantando na área. Roberto tenta. A volta do Giovani. Protegeu, tentou passar. Andrade tirou. Júlio César. Andrade. Jorginho. Andrade. Jorginho. Vai lá, Giovani toma. Tita partiu pedindo, bola para ele na esquerda. Chega bem o Vasco. Leandro no combate. Tita tentou, Leandro tomou. Como um pote certinho, Leandro. Zico trabalhando na ponta direita. Giovani em cima dele, ele ganha. Lança Renato, chega Fernando. Atrapalhou-se, Fernando conseguiu colocar pela direita, já tem falta do Marquinho em cima do Fernando. Mas vocês viram a marcação sobre o Zico, é em cima. Para não deixar, é claro, que ele execute a jogada para a qual está destinado. É a base do esquema do Flamengo. O Zico procurar uma zona livre, receber e fazer o lançamento para Renato e Bebeto. Mas essa marcação em cima não está permitindo que isso aconteça. Donato sai jogando pela esquerda na retaguarda do Vasco, agora com o Henrique. Tenta Luiz Carlos. Recebeu a bola e o combate e a falta do Andrade. Henrique cobra. O Vasco vai todo. Olha o zagueiro Fernando arrancando. Colocou na frente, tentou a tabela, não deu. Vem o contragolpe do Flamengo. Henrique atento. Donato na sobra. Levanta na esquerda, Mazinho apoia. Renato vem para o combate. Mazinho ganha o lance. Força tentando Luiz Carlos de cabeça na frente, tira o Andrade. Bebeto. Lançou. Donato tira, volta Zico. 35 minutos ultrapassados no segundo tempo, no primeiro tempo. Flamengo 0, Vasco 0. Em Jorginho. Chega o Henrique contra ele, toma bonito, sai jogando. Sofreu entrada faltosa do Renato, ganha o lance o Vasco. Luiz Carlos. Zico combate. Ele toca na frente com o Roberto, derrubado pelo Leandro. Chega a 12ª falta o Flamengo. O Vasco fica nas 8. Bom, o Flamengo fez 4 faltas seguidas como decorrência da maior pressão que o Vasco está exercendo ali no próprio meio campo do Flamengo. Quer dizer, é coisa de meio campo, mas é ali que o Vasco está levando vantagem. Zico. A falta do Roberto em cima do Zico. Júlio César, Andrade. Trabalha na meia direita. Foi no meio, Marquinho. Chega Donato e toma, com falta. Bebeto ficou no chão. Não valeu a cobrança. Agora sim. Marquinho. Júlio César. Zico trabalhando na ponta esquerda. Aliás, o Ayrton. Marquinho trabalha ao lado da área. Passou, foi derrubado, ganhou o lance, foi no fundo. É agora, no capricho, o cruzamento. Donato escorou com o Luiz Carlos. Força contida pela direita, sai o Vasco. Romário deslocado na ponta direita, recebendo a bola e o combate do Aldair. Passou bonito Romário. Tocou. Luiz Carlos. Giovani está solto. Ele empurra mal. Tira Jorginho. Bebeto. Chega o Henrique, toma. Entrega mal. Ayrton pelo Flamengo. Júlio César trabalhando na ponta esquerda. Renato trabalha pelo comando. E a torcida do Vasco pedindo Mauricinho. Júlio César trabalha pela ponta esquerda, vai na linha de fundo, cruza mal. Donato escora, tira com Paulo Roberto. Combate do Renato. Na dificuldade, os 2 jogadores que já pertenceram ao Grêmio. Paulo Roberto tira mal. A recuperação do Aldair. Andrade trabalhando na meia esquerda. Marquinho. Marquinho contra Giovani. Toma a bola, Giovani. Bonita jogada do Paulo Roberto. E a falta do Marquinho. Valeu o lance. Vai Zico. Giovani ganha. Tira Leandro. A recuperação do Fernando. Giovani.
Chega pela meia, na ponta Romário. Tentou Roberto, deixou passar Luiz Carlos, estourou, Romário tocou pro alto, tirando Leandro. Andrade mal, Giovani recupera, Roberto protegeu na entrada da área, vira na ponta, Tita recebeu, é agora, levantou, bateu no braço do Ayrton. Tita ficou reclamando, o juiz não deu, Ayrton vai à luta. Zico, trabalhando na ponta direita. Abriu na ponta, Jorginho vai na linha de fundo, trabalha como ponteiro, cruzou, bateu no Donato, aliás, no Mazinho e saiu. É corda. Beleza o passe do Zico. Uma jogada sensacional. Ameaçou tudo para o lado direito e jogou de canhota aqui. Para o lado esquerdo, aliás, jogou de canhota na penetração de Jorginho. E uma manifestação interessante da torcida do Vasco. Ficou de pé, como se fosse o Vasco chegando no ataque. Apenas um setor ali por sobre o placar eletrônico. Jorginho, que isso? Pensou na seleção do Carlos Alberto Silva e jogou nos Estados Unidos. É só tiro de meta para o goleiro Acácio. TVE Canal 2, uma emissora Pum TV. Hoje, 4 da tarde, Os Anos de Amargura e Esperança. Primeiro episódio da série Os Anos 30. Fernando. Levanta na direita forte demais. Luiz Carlos vai, mas não chega. É só lateral para o Flamengo. A torcida do Vasco pede Mauricinho, Chirol. Se entrar o Mauricinho, é claro, deve sair o Luiz Carlos em qualquer momento do jogo. O Vasco perde um pouco em combatividade no meio de campo, onde tem bons momentos. A voz da torcida sempre raciocina em termos de fazer o gol. Claro, Mauricinho acrescenta um poder ofensivo que o Vasco sacrifica um pouco depois que sacrificou depois que passou a escalar Luiz Carlos. Agora, essa mudança só acontecerá no segundo tempo e quase em última instância, porque a preocupação do Vasco, do seu treinador, Lazzaroni, é controlar esse setor aí do meio campo. Quer dizer, a saída de Luiz Carlos enfraquece aí. Em compensação, aí é uma opção. Ou sacrifica o meio campo para fortalecer o ataque, ou fica como está. Olha o Giovani metendo-se pela direita, chegando como ponteiro, tentou passar, Júlio César foi lá e tomou. Marquinho. Andrade. Marquinho. A falta de Giovani em cima do Marquinho. É a 11ª falta do Vasco contra 12 cometidas pelo Flamengo. Ayrton. Júlio César. Leandro. Vai o Romário, toma do Júlio César. Olha o contra-ataque do Vasco. Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado. Tá na área, no capricho, cruzou. Roberto no peito, girou, voltou. Tita bateu! Do Leandro com o Júlio César na troca de passes. Romário tomou, pisou fundo, lançou Luiz Carlos no cruzamento. Roberto trabalhou bonito, voltou na medida pro pé direito do Tita. A 42 minutos do primeiro tempo, Tita faz o primeiro porque sabem que é disso. Disso que o povo gosta. E o jogador por pouco não tirou sua camisa. Foi contido pelos companheiros porque tem 2 cartões amarelos e receberia o terceiro. Mas veio feito um furacão, driblando todo. Olha aí o Flamengo. Flamengo tenta, Zico está trabalhando na área. Não deu em nada. Foi lá, Mazinho e tomou. Foi driblando todo mundo para se abraçar com o técnico Sebastião Lazzaroni. Foi o 12º gol de Tita no campeonato. Ele é o 3º artilheiro da competição, atrás de Roberto e Romário.
Girou, 43,5 a torcida do Vasco. Dali Vasco, Vasco 1 a 0. Bem, o jogo se encaminhava para o aproveitamento de uma falha qualquer. Tendo em vista que apesar de muita luta, tá aí lutando Júlio César, Henrique, Marquinhos, Giovani corre o campo todo, é um leão. O próprio Luiz Carlos, que não passa bem a bola, mas exerce um bom trabalho de bloqueio. Diante disso, qualquer falha poderia ser fatal. O Flamengo perdeu uma bola que não podia perder. Agora, toda a construção da jogada foi muito bonita. O lançamento para o Luiz Carlos, o centro, a matada de Roberto, com aquela categoria, quando sentiu que vinham dois em cima, tocou. Agora a bomba do Tita, porque a bola, ele conseguiu aproveitar apenas um palmo, sem o qual ele estouraria a bola dos dois zagueiros que vinham em cima dele. Não havia condição de Zé Carlos segurar essa bola de maneira nenhuma. Um golaço do Tita. Ayrton, 44,5. Primeiro tempo, Vasco 1 a 0, gol de Tita, camisa número 9. E a Tita é 7. Leandro, foi ele quem complicou a vida da defesa do Flamengo. Aldair. Marquinhos trabalha pela meia. Júlio César. Passou bonito pelo Paulo Roberto, foi embora. Bebeto trabalhando na ponta esquerda. Volta com Júlio César, vai na linha de fundo. Na hora do cruzamento aparece para o combate o Donato, ele volta. Bebeto, Andrade, é agora. Trabalha pela meia. Passa bonito, coloca na ponta com Jorginho. Trabalhando como ponteiro no pico na área. Vai Mazinho, insiste na luta. Renato, contra ele vem Giovani. Tira o Vasco, mas está marcada a falta de Giovani em cima de Renato. 45, esgotado o tempo regulamentar no primeiro tempo. Vasco 1 a 0, gol de Tita, camisa 7. Cobrança de falta com Zico. O Bregaldo aí dando bronca no Giovani. Mas o Giovani está certo. Foi bem do ladinho da linha. Zico está de costas em seu vídeo. O goleiro Zé Carlos está no meio do campo. Zico levantou no meio, cabeçada, voltou Leandro, bateu! Tira Paulo Roberto. Volta Ayrton, enche o pé contra o corpo de um contrário. Sobra do Giovani no peito, no chão. Chega Zico, ele passa bonito. Aqui insiste. Ganha o lance. Zico trabalha pela ponta direita. Sai Fernando no combate com a alma, com o coração no peito, no pé. Bota na linha de fundo. Termina o primeiro tempo. Está aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Começa segundo tempo de Vasco da Gama e Flamengo. Vasco 1 a 0, gol de Tita, 7. Sem troca-troca. Certo, Bocano? Correto, Januário. A novidade é que sumiu o banquinho de um Gandula. Exatamente o que está aqui na minha frente. Até isso estão levando agora. Se bobear, Bebeto tenta. E falando em Gandula, vale aí dizer, não tem agasalho para todos os Gandulas. Então muitos deles aí estão sem casaco, com muito frio, as crianças reclamando, só tem casaco para 6. Quando no momento estão 10 Gandulas trabalhando. Não dá, né? Zico trabalha na ponta direita. Luta contra Mazinho, vai no fundo e cruza. Fernando escora. Bebeto combate. Ficou o Zico, hein? Zico fica fora do campo. Giovani recebe lança de esquerda. Romário no peito, no chão. Luta contra Leandro. Passou Romário, foi derrubado. A primeira falta do segundo tempo. No primeiro tempo ficaram iguais. 12 faltas Vasco, 12 faltas Flamengo. No placar, Vasco 1 a 0. Zico continua caído fora de campo. Henrique. Paulo Roberto. Lança Luiz Carlos, deixa a bola passar. Júlio César combate. Luiz Carlos ganha, mas a bola sai pela linha de lado. Júlio César e Luiz Carlos ficam discutindo. Preocupação geral no banco do Flamengo. Zico continua fora do campo. Chega Henrique. Pode lançar na esquerda. Lançou Romário no funil. Zé Carlos atento.
É a TVE liderando as emissoras do Sinred em todo o Brasil. Renato em cima do Mazinho, a primeira falta do Vasco no segundo tempo. Zico está de pé, vai voltar a campo. Ao que parece, problema no tornozelo direito do jogador que já está retornando. Aí o Zico já no campo. Jorginho trabalha na ponta direita. Contra ele chega Mazinho no combate, ele põe no meio. Marquinho bateu contra o corpo do Fernando, a sobra do Giovani. Lançamento forte na esquerda. Busca Romário. E chega Leandro. Aldair erra. Recupera porque não tem ninguém do Vasco próximo. A torcida do Flamengo começa a gritar Mengo, Mengo. Olha o Vasco que responde. 4 contra 4, Luiz Carlos. Tita passou pedindo pela direita. Lançamento pro Tita. Na boa, chegou, tá na área. Cruzou no segundo pau, tocou Jorginho. Errou, é do Romário. Tá recebendo livre, arma o cruzamento. Botou no comando. Luiz Carlos tentou tocar de calcanhar. Fez o giro, passou, foi derrubado. O juiz não deu. Falta de Aldair e Luiz Carlos tirou. Foi isso, puxou a perna. Mas o árbitro estava em cima. Umas interpretações estranhas do Pedro Carlos Bergaldo. Sente-se que esse juiz não está seguro. É uma responsabilidade enorme. Quem devia estar aí era o Arnaldo César Coelho. O que é que se vai fazer? E a bola agora caiu no fosso do Vasco. Cadê que volta? O Luiz Carlos, o goleiro Zé Carlos tem de ir lá embaixo buscá-lo. Ayrton. Marquinho. Júlio César, chega Paulo Roberto cometendo falta. É a terceira falta do Vasco no segundo tempo. Agora o Luiz Carlos se atirou no chão como se tivesse sido agredido pelo Ayrton. O Bergaldo em cima viu que nada aconteceu. Júlio César trabalhando pela esquerda. Foi derrubado ao lado da área. Falta sim. Falta do Henrique. O Júlio César que o juiz não deu. Pois já viram que é lá e cá por uma questão de interpretação errada. Não há intenção nenhuma do seu Bergaldo prejudicar este ou aquele, não. É falha mesmo de arbitragem. É um problema de capacidade. E apareceu um banquinho pro Gandula, um banquinho improvisado. Acácio devolve no tiro de meta. Roberto sobe na cabeça, tenta Romário, botou na frente. Romário ganhou do Leandro, que recuperou-se. Mas tem falta de Romário e Leandro. É a quarta do Vasco. Marquinho trabalha na meia direita. Bebeto. Zico de primeira com Renato, trabalhando na ponta direita ao lado da grande área. Renato tenta a fuga, foi derrubado. Falta cometida pelo Henrique. Era Fernando. O Fernando quem saiu para fazer a cobertura e cometeu a falta. O Vasco ganha por 1-0. Passamos 5 minutos do segundo tempo. Gol de Tita, camisa 7. Zico para a cobrança da falta. Colocou no meio, Fernando subiu tirando. Ayrton trabalhando na meia direita, o lateral esquerdo do Flamengo. Levanta no meio, tira Paulo Roberto em busca de Romário na velocidade no meio de 2. Romário adiantou muito, Ayrton cobriu. Saiu pelo lado errado Romário. Se toca na direita, Luiz Carlos ficava na boa. Bem, já se viu que o Vasco está querendo jogar aproveitando depois do lance. Não, ainda dá para comentar. Querendo deixar que o Flamengo venha e jogar para o Romário, para o Roberto, para o Tita se avançar. Mas acontece que ceder campo demais ao Flamengo é correr o risco de ser abafado de uma forma perigosa. Empurrado pela torcida, o Flamengo é sempre um perigo quando o jogo chega numa situação assim. Henrique bobeou e perdeu. Andrade lança mal, Mazinho erra. Renato trabalha na ponta direita. Mazinho cobre. Renato insiste. Mazinho foge e volta para as mãos do goleiro Acácio. Está Fernando. Cássio.
Acácio busca Roberto no meio. Ganha do Andrade. Romário lançado, levou com o braço. Andrade trabalha na intermediária do Flamengo, entrega mal. Tita bota na direita, derrubado pelo Ayrton. E a bronca do Ayrton, mas houve a falta. É a segunda do Flamengo, no segundo tempo contra 5 do Vasco. O Vasco vai todo, hein? Paulo Roberto para a cobrança na meia direita. Fernando está chegando na área. Ele tenta a cabeça do zagueiro central, Fernando. Bota no meio. Roberto não chega, Leandro cobre. É do Zé Carlos. Sobre o Flamengo na parte ofensiva, o time vai bem pelas laterais. Aqui na esquerda com Júlio César e Marquinhos, eles sempre conseguem realizar alguma jogada de efeito. Lá mesmo pela direita com Renato e Jorginho. Mas o cruzamento, quando acontece, não encontra ninguém dentro da área. O Zico custa chegar, olha aí. Olha, o Tita tomou, derrubado pelo Aldair quando ia chegando na área. Mas o Zico custa chegar. E o Bebeto está meio sumido na partida. É na meia direita no ataque do Vasco. Tita destaca-se para a cobrança. Chega também Paulo Roberto. Goleiro Zé Carlos está aí inteiro no seu vídeo, orientando a formação da barreira. Sai Tita na posição de cobrança. Fica Paulo Roberto. Vai levantar essa bola no meio, hein? Levantou lá na direita, Roberto subiu na cabeça, tentou Donato, chegou, Mazinho, foi no fundo, cruzou, bateu no contrário, a sobra do Renato, Mazinho insiste, comete falta. TV, Canal 2, uma emissora FUN TV. Nesta segunda, 9h30 da noite, o escritor e crítico literário Wilson Martins, no Advogado do Diabo. Júlio César tenta, Paulo Roberto toma. Luiz Carlos na sobra, lança Tita. Usou o braço. Desnecessariamente usou o braço. Ele ia pegar livre na frente. Olha o esquema defensivo do Vasco. Paulo Roberto, aqui pela direita, Donato. E acompanhando Bebeto, o Giovani. O Vasco realmente estabeleceu aqui um anel de defesa do seu meio campo. E é um setor em que leva vantagem, porque são 4 jogadores permanentemente, ao passo que o Flamengo tem 3, já que o Zico não participa efetivamente de manobras de ataque ao adversário, de bloqueio mais duro. Não faz, é claro. Bebeto trabalha pela direita. Rolou na direita. Renato vai no fundo. Já saiu, é só tiro de meta para o goleiro Acácio. Ultrapassamos 10 minutos. Primeiro tempo. Vasco da Gama, 1-0, gol de Tita, camisa 7. Aí está o Acácio para a devolução. Devolve o goleiro do Vasco. Andrade recuperando e voltando Aldair. Trabalha na intermediária, vira na direita. Vai Renato em busca da bola, chega Mazinho. Atrapalhou-se, deu sorte, a bola saiu no fundo. É só tiro de meta para o goleiro Acácio, porque tocou no Renato. 11 minutos jogados. Segundo tempo no Maracanã. 1-0 Vasco. Gol de Tita, camisa 7. Bom, a cada tiro de meta o Acácio ganha pelo menos 30 segundos. Eu acho que a ordem deve ser exatamente essa. A tentativa do Vasco em ter a bola dominada ou parada o maior tempo possível, não, Girão? E o Flamengo parece que começou a investir tudo do lado direito com o Renato. O lado esquerdo foi um pouco abandonado. Olha o Donato tirando apertado, Paulo Roberto na sobra. Luiz Carlos. Chega o Ayrton, ele tenta. Ayrton toma. Ficou caído o Donato, hein?
Ayrton. Luiz Carlos acaba tomando, é puxado, ganha Tita. Foi no meio, a falta. Caiu novamente o Donato, está sentindo muitas dores no braço esquerdo. Tá lá um corpo estendido no chão, é Donato, camisa 3 do Vasco da Gama, e os homens da Maca vão para o primeiro carreto da tarde. Foi na dividida com o Júlio César entrou por baixo, deu aquela cama de gato, vamos dizer assim, e quando os dois caíram, o Donato deve ter caído com o corpo por sobre o braço e ficou sentindo. Mas é aí que você nota a fragilidade da arbitragem. Não tem nada que está discutindo. Ou chega a Maca, atende ao chamado do próprio árbitro e tira o Donato de campo, ou o Donato se levanta e vai para o jogo. Mas não, o juiz fica ali naquela indecisão, afinal. E olha só. E o Zico chegou à beira do campo, fez sinal para o fosso, dizendo que o dedo do pé direito está ruim. Inclusive o jogador está mancando. Ele fez sinal que o dedo e com o polegar para baixo, dizendo que está ruim. Inclusive o Lopes já manda um jogador para o aquecimento. Vem troca no Flamengo. O capitão Zico fez sinal que não tá legal. Alcindo foi para o aquecimento. Donato está fora de campo. O árbitro exige, agora sim, manda que ele volte. Volta segurando o braço esquerdo, o zagueiro central, Donato. Não dá mais mesmo para o Zico. O doutor Antero Lima chegou à beira do campo, disse para ele segurar um pouquinho só, enquanto o Alcino faz o aquecimento. E o Zico disse, está doendo demais. Vou fazer o que posso. Andrade. Deu mal, Tita vai lá na briga, ganhou do Ayrton, prendeu, tocou, bonita, Luiz Carlos esqueceu da bola, chega o Dair no combate, ele cruza mal. E a falta do Roberto em cima do goleiro Zé Carlos. Bebeto. Busca na direita, Jorginho errado. Toma Romário. Giovani apresenta-se pedindo, já recebe na meia. Bebeto combate. Giovani adianta muito. É do Jorginho voltando com Zé Carlos. O Flamengo está errando o passe além da medida. Já bastaria o lance do Leandro que resultou no gol. Mas os defeitos continuam aqui. Todo mundo está passando mal a bola. Ayrton. Tenta no meio. Erra Paulo Roberto, Tita cobre. Protegeu, Júlio César tomou, Donato chegou bonito. Andrade, bobeou. Leandro cobriu. Aldair. Ultrapassamos 15 minutos no segundo tempo. Vasco 1-0, gol de Tita, camisa 7. Flamengo tenta, o Vasco toma. Giovani lança Romário. Recebeu no meio, voltou com Giovani. Já abriu na ponta esquerda Romário. Recebe a bola e o combate do Leandro. Tentou passar, não passou. Mazinho recupera pelo Vasco. O Vasco chega bem pela esquerda. Mazinho rolou no meio. Roberto Romário pegou, deu a fita. Romário tocou mal. Jorginho cobriu, conseguiu tirar. Zico. Leandro pro alto. Sobe Donato. Responde de cabeça. Vai Giovani, busca a bola, tira Aldair. Leandro. Larga a defesa e vai para o ataque. Júlio César trabalha pela ponta esquerda. Foge de Paulo Roberto. Marquinho. Andrade trabalha na meia. Abre lindo passe na direita, Jorginho. Na frente, Renato. Impedido, valeu o lance, cruzou no meio, Donato tirou. Aqui o Alcindo, 16, assinando a súmula. Como é que fica o time agora com sua entrada, Alcindo? Vou passar para a direita, o Renato é centroavante e o Bebeto continua na esquerda com a saída do Zico aqui. Assinando a súmula, portanto, camisa 16, Alcindo. Marquinho. Para a cobrança do primeiro escanteio do segundo tempo. Bota no meio, Renato sobe, tira Donato. Volta Marquinho. Trabalhando pela ponta direita. Andrade. Mazinho toma. Sobe Romário. Leandro. Marquinho. Andrade trabalhando na meia direita. Na ponta Jorginho.
Júlio César trabalha dentro da área, cruzou. Donato tira. É do Luiz Carlos. Cutuca na frente com Tita. São 3 do Vasco contra 5 do Flamengo. Romário, lançado na esquerda, encarou Leandro. Passou Tita, pedido, ele trouxe para o meio com o Luiz Carlos. Pode até bater dali, bateu e a bola passou. Saindo Zico de campo. Zico deixa o campo. E passou a braçadeira para o Alcindo para ele entregar ao Leandro. Aí o Zico não quer nem muito papo, hein? Saiu correndo, foi embora. Júlio César. Ayrton. Andrade. Leandro. Bebeto. Leandro. Tentou Renato. Quem cobriu foi Donato. Aí está o goleiro Acácio. O Vasco chega mais em cima a cada bola que o Flamengo tenta lançar um pouquinho, mesmo a curta distância. O time está dividindo todas. Olha o Tita chegando pela meia. Vira bonito na direita até Luiz Carlos. Paulo Roberto está aparecendo agora no seu vídeo. Passou pedindo na direita, já recebeu ao lado da grande área. Tá bem cruzamento. Fechado. Zé Carlos subiu e é dele. Agora observem, talvez não tenha dado para ver, mas quando o Luiz Carlos lançou o Paulo Roberto, imediatamente ele não fez a progressão de ataque. Ele voltou para colar em cima do Júlio César. Quer dizer, é a precaução do que o Vasco está adotando neste segundo tempo. Júlio César. Marquinho trabalhando no comando. Bebeto. Alcindo trabalhando na ponta direita. Jorginho. Chega contra ele o Henrique e a bola sai do lado. Trabalho de destruição do Henrique faz lembrar o de Dunga. Hoje está bem mesmo. Jorginho. Marquinho trabalha na meia direita. Henrique tomou. A volta do Flamengo, Leandro. Marquinho trabalhando na meia direita. Andrade. Levanta no meio. Donato sobe e tira. Volta Ayrton. Sobra do Renato. Escora Donato, a bola sai. Flamengo bola. A reposição é do Ayrton. Renato com Ayrton. Vai lá Giovani, toma com falta, diz o árbitro. Ultrapassamos 20 minutos. Segundo tempo no Maracanã. Vasco 1-0, gol de Tita, camisa 7. Andrade levanta no meio. A cabeçada não aconteceu. Aldair errou, é do Acácio. Bobeou a defesa do Vasco, hein, Chiron? É, nessa bobeou. Embora tenha tirado todos os outros cruzamentos que o ataque do Flamengo realiza, porque a bola não está vindo rasante. Está vindo muito alta. E quem aparece ali para cortar, de modo geral, é o Bebeto. Não tem condição, olha só. Olha, o Roberto chegou bonito. Tita pediu na direita, ele tentou sozinho e não deu. Leandro tomou. E nessa ele se redimiu, né? Tirou de letra quando tinham 4 do Vasco contra 3 do Flamengo. Lançamento do Leandro procurando a grande área. É fácil do Acácio permitir sair na linha de fundo. É só tiro de meta. TV, Canal 2. Uma emissora Fun TV. Como você pode matar algo que não está vivo? Christine, o carro assassino. Inédito. Logo mais no cinema de domingo, 8 da noite. Acácio devolve na cobrança do tiro de meta. Vai subir o Andrade, contra ele o Dinamite ganhou. Apoiou-se no Andrade, a falta está assinalada, é a 10ª do Vasco no segundo tempo. Contra 3 do Flamengo. Alcindo. Mazinho no combate, ele é obrigado a voltar até Aldair. Marquinho. Aldair. Tenta na esquerda. Júlio César volta mal, tira Tita. Agora o Flamengo está com um recurso que não é desesperado, mas
é o último recurso, porque a entrada de Alcindo pela ponta direita empurrou o Renato para o meio. O Renato é um jogador alto, forte, pode ser que ele obtenha alguma vantagem em bola alta. Ayrton. Bebeto trabalha na meia esquerda, Luiz Carlos chegou tomando com falta. Marquinho trabalhando na ponta esquerda, levantou no meio, Donato mergulhou e tirou. Volta Leandro, Andrade. Levanta para Marquinho trabalhar ao lado da grande área, tentou passar, Paulo Roberto tirou, ergueu muito o pé. Mas nessa o Marquinho foi com o pé lá em cima também. Não dá para entender. É um critério realmente muito estranho desse juiz. Alcindo para a cobrança. E agora voltou todo mundo do Vasco. O jogador mais avançado do Vasco é o Romário, que está na marca penal. Andrade cobrou. Cássio subiu e pegou. Cássio está aí, Renato na frente dele. Devolve em busca de Roberto. Ganha de Jorginho, lançou Romário. Chega Aldair tirando com Leandro. Andrade. Jorginho. Lança Bebeto. Chega Fernando tirando. A volta de Leandro pelo Flamengo. Andrade. Põe na direita, tira Mazinho. Leandro erra. Aldair cobre. Romário combate e toma. O árbitro marca a falta de Romário em cima do Aldair. É a 12ª do Vasco no segundo tempo. Contra 3 do Flamengo. Aldair busca Renato no meio. Donato sobe e responde com Henrique. A volta é do Renato. Abre na esquerda. Chega Paulo Roberto. Foge da falta. Prende. Descarrega forte. Tita. Henrique colocando na linha de lado. Renato. Marquinho. Andrade. Luiz Carlos toma. Renato canta o jogo e Andrade coloca na linha de lado. Sem pressa, Paulo Roberto para a devolução de bola a jogo na cobrança do lateral. O árbitro sentiu que o Paulo Roberto demorava propositalmente, então mandou reverter para o Flamengo. Ayrton para a reposição, está de costas no seu vídeo. Aldair, ultrapassamos 25 minutos, segundo tempo, Vasco 1-0, gol de Tita, camisa 7. Saiu o Vasco com Roberto, lançando o Giovani. Carregou na coxa, partiu Romário. Lançamento para o Romário, Leandro subiu e tomou. Jorginho. Alcindo. Toca mal. É do Vasco. Tita. Henrique se manda pela esquerda. Contra ele, Alcindo. Vamos acompanhar o Henrique chegando. Passou, derrubado pelas costas. Cadê o cartão do Alcindo? Tá lá um corpo estendido no chão. É o camisa 5, Henrique do Vasco da Gama. Agora resta explicar como é que o jogador de meio campo, que é apoiador, né? Normalmente tem mais fôlego e pouca velocidade, supera o Alcindo, que é um ponta, que deveria ter muito mais velocidade do que ele. TV, Canal 2, uma emissora FUN TV.
Está se pondo de pé Henrique. Jogador do Vasco da Gama. Do banco, o Mauricinho faz sinal para a torcida do Vasco gritar, porque ela está caladona, apesar de estar ganhando de 1-0. Não é para gritar Mauricinho, Mauricinho, Mauricinho. Ela quer que grite para incentivar o time que está em campo. Aí o banco de suplentes do Vasco. Tita para a cobrança da falta na esquerda no ataque do Vasco. Bateu direto e bateu mal. É só tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. Tem muita pressa o Zé Carlos. Veja ele correndo aí. Andrade. Marquinho. Aldair. Andrade. Mete a mão na bola, Roberto. Propositalmente ele para o lance. Leandro. Já tomou o Henrique, lançou Romário, 2 contra 2. Roberto partiu pedindo. Romário prendeu e deu nas costas do Roberto. Dinamite voltou-se, ainda cabe. Na hora do lançamento, apareceu o pé do Aldair. Volta o Vasco, ainda cabe. Mazinho, ao lado da área, chega bem o Vasco. Cruzou, Romário, perde de frente pro crime na pequena área. E a defesa a torcida do Vasco festejou, viu essa bola lá dentro. Por muito pouco ela não entrou. Realmente, por muito pouquinho, o Vasco não faz o segundo. Bom, e agora a torcida do Flamengo parte pro pau. Bem em cima do placar, o placar central. O pau tá comendo, Januário. Há uma falta favorecendo ao Flamengo. Andrade para a cobrança. Marquinho trabalha pelo meio. Lança Bebeto. Tira Fernando. Bebeto recupera. Ayrton trabalhando na meia esquerda. Tentou passar, adiantou muito. Donato. Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Então é no córner. É o segundo escanteio para o Flamengo nesse segundo tempo. Alcindo. Botou na área, vai subir o Andrade. Fernando mais alto tira. Ayrton tenta, quem ganha é Romário. No peito, no chão, virou, forçando na esquerda. Forçou demais. É do Leandro. Aldair. Ultrapassamos 30 minutos do segundo tempo. Vasco 1-0. Gol de Tita, camisa 7. Bebeto tenta. Júlio César trabalha no meio. Bateu. A Cássio espalmou e colocou no fundo. Estava saindo o goleiro do Vasco. Foi obrigado a colocar para escanteio. O terceiro para o Flamengo no segundo tempo. Marquinho cobra na área. Cássio tirou de soco. Voltou. Júlio César bateu. Salva de qualquer maneira Luiz Carlos. Volta Ayrton. Encheu o pé e voltou para fora. O Vasco está dando terreno demais. Veio com um plano de deixar que o Flamengo se descuidasse da marcação sobre Romário e Roberto e no contra-ataque, quem sabe, fazer o gol. Mas o que faz o Flamengo, o que fez até agora o Vasco suportar bem essas tentativas do Flamengo é o estilo de marcação. Quem recebe a bola pelo Flamengo é imediatamente atacado, porque não é cercado, não, é atacado por alguém do Vasco. Agora, faltam 14 minutos e o jogo ainda não está ganho, é evidente. Tita é a próxima atração do Flamengo. Olha o Tita tomando. Luiz Carlos. Ficou pelo meio, tentou passar e perdeu. Andrade. Bebeto trabalha no comando. Júlio César. Andrade. Trabalha na meia esquerda. Bebeto. Vai Donato. E a falta, Donato em cima do Bebeto. E dali é boa. Quem sai no Flamengo é Renato 7 para a entrada de Tita, número 15. Sai um gaúcho, entra outro gaúcho. Tita.
Tá a camisa 15 do Flamengo para entrar no campo no lugar do 7, Renato. Aí está o Kita. É, mas ele nem assinou a súmula ainda. Tá doido para entrar. Esqueceu até de assinar a súmula. Andrade para a cobrança da falta. Só 3 na barreira do Vasco. Ayrton cobrou e cobrou mal. Tirou o Luiz Carlos, voltou Ayrton. Aldair levantou na direita, tentando o Jorginho. Chega Mazinho com tudo e coloca de qualquer maneira da esquerda. Vai Romário, não consegue evitar a saída da bola pela linha de lado. Bem, essa entrada do Kita significa que Antônio Lopes vai partir pro abafa. Não tem mais outra solução. É jogar a bola na área para ver se ela espirra ali. A menos que o Bebeto faça uma jogada que até o momento não conseguiu realizar. O Renato já saiu de campo e o Kita não entrou porque o árbitro não viu. O Renato, quando viu o número 7 na mão do regra 3, saiu de campo correndo. Não quis bater papo com ninguém. E o Kita entra sem ser autorizado por ninguém. Ah, mas já informaram o Bregaldo, ele fez sinal para o Kita esperar. Mas como o Kita já está em campo, ele manda repetir a cobrança do lateral. E o Dr. Clóvis Munhoz, o médico do Vasco, aproveitou para passar algumas instruções para o Tita. Ayrton. Aldair. Olha o Jorginho lançado, trabalha na ponta direita. Cruza na área, bateu no Mazinho, voltou para o Jorginho. Trabalhando como ponteiro, Mazinho insistiu, colocou no fundo, é corner. É o 4º escanteio para o Flamengo neste segundo tempo. Marquinho para a cobrança. Botou na pequena área. Cássio subiu, pegou, largou, tornou a pegar, mas já tem falta do Kita. Tá lá um corpo estendido no chão, o goleiro Acácio do Vasco da Gama. Vai render algum tempo aí, 2 minutos. É a TVE, Canal 2, Rio de Janeiro, liderando as emissoras do Senred, de Porto Alegre a Manaus. Nesta segunda-feira, 6 da tarde, a seleção brasileira de futebol estreia no Pan-Americano jogando contra o Canadá. Você vai acompanhar ao vivo pela TVE. E o Fernando falou alguma coisa com o Dr. Clóvis e agora vai chegando aqui à beira do campo para saber o preparador físico. É a bronca do Luiz Carlos, perguntando para o banco do Vasco. Vai esperar a gente perder para tirar o Luiz Carlos e o Giovani? Os dois estão mortos. Foi o recado do Fernando, ele falou com outros termos impublicáveis, que a gente também não pode retransmitir aqui. Mas foi exatamente isso, o Giovani e o Luiz Carlos estão mortos. E ele pediu a substituição dos dois. Ultrapassamos 35 minutos no segundo tempo. Vasco 1-0, gol de Tita, camisa 7. Essa constatação, só quem está lá mesmo dentro do campo, porque o jogo é de tal maneira fechado ali perto da área do Vasco, que não dá para sentir realmente se o jogador está cansado ou não. E olha só o Giovani, olha o pique do Giovani. Este lance não é de quem está cansado. Corre Giovani pela esquerda, chegando no ataque do Vasco ao lado da área. Passou bonito, foi no fundo, armou o cruzamento. Ganhou do Jorginho. Lá vem Giovani, insistiu o Jorginho e conseguiu tirar. Bebeto, Fernando contra ele. Erra Mazinho. E o Giovani está lá combatendo o Alcindo. A bola do goleiro Zé Carlos. Que diabo de cansaço é esse do Giovani, que deu um pique desse de pelo menos 30 metros. Ayrton. Aldair. Andrade trabalha pelo comando do ataque. Vira na direita. Júlio César trabalhando como ponteiro. Rola no meio, Bebeto. Fez o giro. Ayrton. Trabalha na meia esquerda. Botou na frente, foi no fundo. Toca Paulo Roberto pela linha de lado.
Olha o Marquinho trabalhando na ponta esquerda. Chega Luiz Carlos, tira. Henrique complica-se no Tita. Fez a fita boa. Acabou perdendo. Luiz Carlos toca. Roberto na volta. Fez a fita bonita no Aldair. Lançou Jorginho, tirou de trivela. Voltou Roberto. Lança Romário na velocidade. Só tem Leandro na frente. Tentou passar. Leandro tomou. Alcindo. Quita. Trabalhando na ponta direita. Cruza na área. Marquinhos. Cássio soltou na linha de fundo. É o quinto escanteio para o Flamengo. Mas o Vasco está cedendo muito terreno. Vem Alcindo para a cobrança. Cobra fechado, saiu Acácio, pegou, largou, tornou a segurar o Acácio. Para o exame antidoping pelo Vasco, Paulo Roberto e Fernando. Pelo Flamengo, Leandro e Ayrton. E a... 38 minutos jogados, segundo tempo. Vasco 1-0, gol desse que está com a bola. Tita ganhou do Leandro. Tita trabalha lento na luta contra toda a defesa do Flamengo. Ninguém chega na ajuda. Agora Luiz Carlos passa pedindo, ele prende. Volta com ela. Põe com Paulo Roberto. Prendeu, bobeou. Entregou mal, Marquinhos tomou. Lança na esquerda. Paulo Roberto no peito, no chão. Tenta apoiar Luiz Carlos. Toca no Ayrton, sai a lateral. 1-0 Vasco, gol de Tita, camisa 7. Olha o Vasco chegando pelo meio, Luiz Carlos. Lançou na frente. Buscou Roberto, tirou Ayrton. Tentativa do Giovani. Sobra do Andrade. Henrique, tenta Giovani, tira Ayrton. Júlio César. Marquinho trabalha no meio. Júlio César levanta mal. Tira Mazinho. Giovani para o alto. Júlio César, Andrade. A falta cometida pelo jogador Luiz Carlos. O Luiz Carlos, sim, esse me dá a sensação de que está cansado. Tanto que pouco vai à frente agora. Fica mais plantado na perseguição de alguém que traga a bola. Olha o Acácio tentando e conseguindo evitar o escanteio. Agora, o curioso, isso está acontecendo com muitos times no Brasil, é que o Vasco não procura acalmar o jogo. Isto é, prender a bola, gastar o tempo. Não, todo lance que permite um ataque, o time vai desesperado para frente. Quando perde a bola, o Flamengo volta, é evidente. Olha o Tita, autor do gol. Jogando na ponta direita, Luiz Carlos pede, ele rola. Recebeu de frente, caminhou. Roberto projetou-se, ele tentou passar, foi derrubado pelo Aldair. Tá lá um corpo estendido no chão. É Luiz Carlos, camisa 9 do Vasco. E um cartão amarelo na mão para Aldair do Flamengo. E a torcida do Vasco já de pé nas arquibancadas comemorando a conquista do título. É cedo. Agora ultrapassamos 40 minutos no segundo tempo. Vasco 1-0, gol de Tita, camisa 7. TVE, Canal 2, uma emissora Full TV. Daqui a pouco, às 3 da tarde, quadro a quadro, reapresentação especial. Está recuperado Luiz Carlos. Os foguetes começam a espocar, a torcida do Vasco desfralda bandeiras. E a torcida do Flamengo já vai deixando o estádio. Uma lua bonita pendurada, você já viu? Sobre o céu do Maracanã ou do Rio de Janeiro. Roberto, dinamite nele, Roberto. Direto tocou na barreira. Se sair no fundo é corner, é corner, é corner. Aldair não evitou.
Vai colocar-se Tita na ponta direita para a cobrança do escanteio. Aí o Tita. E a torcida do Vasco grita. Tita bota na área, busca Donato, subiu na cabeçada, passou. É do Roberto, Dinamite ajeitou. Pode voltar na direita, tentou a jogada individual, tirou Aldair, Donato brigou pela bola. Aldair, Leandro, Júlio César. Tenta Marquinho, chega Paulo Roberto, complicou-se, conseguiu ainda voltar para o goleiro Acácio. 42,5, segundo tempo, Vasco 1-0, gol de Tita, camisa 7. E o Tita vem conversar ali com o médico do Vasco. Bom, a se confirmar o resultado, a vitória do Vasco, uma pessoa aqui no campo hoje será bicampeã estadual, o técnico Sebastião Lazzaroni, que ano passado dirigiu o Flamengo. Uma nova falta marcada contra o Vasco, é a 17ª desse segundo tempo, contra 6 do Flamengo. Jorginho para a cobrança. Levantou no meio, Donato subiu, respondeu mal, vai Quita, briga pela bola, Júlio César trabalhou na área, bateu contra o corpo do Paulo Roberto, chega Luiz Carlos, tenta contra o Ayrton, Ayrton comete falta. É a 7ª do Flamengo no segundo tempo. 43,15. Segundo tempo, Vasco 1-0, gol de Tita, camisa 7. Tita que tantos títulos deu ao Flamengo, inclusive contra o próprio Vasco. Hoje está roubando do Flamengo o bicampeonato até agora. E o Vivinho vai entrar no time do Vasco. Quem sai, Vivinho? Luiz Carlos. Sai Luiz Carlos, meio desanimado o Vivinho. Afinal de contas, talvez nem tenha tempo de tocar na bola. Olha o Tita jogando bonito no meio. Giovani, Mazinho se manda lá na esquerda pedindo, já recebeu. Ganha do Alcindo. No meio, Tita. No meio, Tita. Giovani bobeou, Bebeto tomou. A falta do Giovani em cima do Bebeto. E agora a alteração. Vivinho, número 15, saindo Luiz Carlos, 9. 44,5. Aí o Vivinho não vai entrar não, hein? Marquinho trabalha na ponta esquerda. Contra ele, Henrique. Ele põe no meio, ao lado da área. Bola pro Quita. Bebeto virou. Espalma o Acácio. A defesa do título pode estar aí. Acácio numa defesa fantástica. 44 minutos e 45 segundos. E o Ayrton caiu no campo, lamentando a oportunidade perdida, porque essa bola passou exatamente triscando. E o Zé Carlos veio correndo do gol para levantar o companheiro e dar um pouco de força, né? Afinal, 10 segundos já após o tempo, depende só do Bregal. A renda vai sair só agora. Olha o corner cobrado, subiu a cabeçada, Andrade tenta, Giovani protege, voltou ao Alcindo, tira Mazinho, sai pela esquerda, 45,5, vai terminar o jogo, vai terminar o campeonato. Tita, o dono da bola, foge pela esquerda, enfrentou Leandro, tocou no meio, Roberto não chega, Aldair volta para Zé Carlos, vai terminar o jogo, vai haver explosão da torcida do Vasco, tenta Marquinho, trabalhando na esquerda, Tita. Henrique quem chega, como um leão, luta o Henrique, ganhou bonito, tocou na frente, Roberto marchou pro segundo gol, tá na área, o Dinamite, bateu, toca Aldair, foi no fundo. E saiu a renda. Quanto deu a renda? É recorde nacional, 16.185.210 cruzados para um público de 114.628 pagantes. Olha o Tita. Tira mal, volta Andrade, 46,5, Andrade lança. Quita trabalha pela meia. Luiz Carlos tira, volta ao Cindo, entrega mal. Paulo Roberto complicou-se, Marquinho com a mão. E ainda assim botou para fora. (47 minutos, 2 além da hora). É justo o título do Vasco, Chirol. Não há dúvida pelo que aconteceu neste jogo. O Flamengo tentou a reação desesperadamente, mas não teve grande jogada. Nesse lance perigosíssimo ali, esse último, de Bebeto, que o Acácio defendeu, nem deu para entender como de repente apareceram dois jogadores sozinhos dentro da área do Vasco, tendo em vista que o Vasco
estava com um esquema defensivo muito bom, muito bem plantado. Ó, a Cássio, quando não defendia pelo alto, sempre aparecia ali a cabeçada do Fernando ou do Donato. E do ponto de vista de ataque, o Vasco ficou na expectativa do contra-ataque mortal. E quase teve duas chances. Aliás, teve duas chances. Uma com o Romário e esta última com o Roberto. De forma que não há o que discutir. Pela campanha durante o campeonato, o Vasco foi superior. Foi quem marcou o maior número de pontos. E no jogo foi bem melhor. Olha o torcedor aí. É o torcedor. E só agora o Luiz Carlos saiu. Tá aqui ao lado do campo, abraçado com o Eurico Miranda. E a polícia cerca o torcedor ali. Ué, e o juiz reserva mandou o Luiz Carlos entrar? Vai ficar com 12 o Vasco? Tem dois juízes reservas, por isso tanto problema. Terminou! O Vasco é campeão carioca! A luta do Flamengo, só a luta não foi o suficiente para o bicampeonato. Vasco, campeão carioca de 1987. TV, Canal 2, uma emissora FUN TV. Leandro. Vai o Romário, toma do Júlio César. Olha o contra-ataque do Vasco. Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado. Tá na área, no capricho, cruzou. Roberto no peito, girou, voltou. Tita, bateu! Do Leandro com Júlio César na troca de passes. Romário tomou, pisou fundo, lançou Luiz Carlos no cruzamento. Roberto trabalhou bonito, voltou na medida pro pé direito do Tita. A 42 minutos do primeiro tempo, Tita faz o primeiro porque sabe que é disso. É disso que o povo gosta. Vem o Vasco de novo. Romário. Roberto parte pelo meio, ele envia para Luiz Carlos na esquerda. Lá vem bola na área do Flamengo. Ajeita Roberto no peito. Fechou Tita. Gol! Do Vasco! Tita aos 41 minutos. Explodiu na perna direita. Não deu para Zé Carlos. Roberto ajeitou com carinho. Tita fechou. Partiu a bomba, ângulo esquerdo de Zé Carlos. Tita arranca a camisa e faz a festa. Alucinado, Tita na comemoração do gol. Ele corre em direção ao banco de reservas do Vasco. Tita, ele e Sebastião Mazzaroni, que veio do Flamengo. E o Vasco, campeão estadual de 1987. Beleza de partida, Luiz. Obrigado, professor.